E se toda a gente acordasse cega amanhã? Será que nos uníamos pela sobrevivência, desembainhando uma moralidade superior, qual mosqueteiros descritos por Dumas? Um por todos, todos por um. Ou será que seria cada um por si? Creio que não iria ser preciso lítio e hidrogênio para o governo cair. Já lá dizia o outro, na terra dos cegos, quem tem um olho é rei. Ensaio sobre a cegueira. É uma ficção pós-apocalíptica escrita por José Saramago e publicada em 1995. 3 anos mais tarde, foi Nobel da Literatura e é um marco da literatura portuguesa. Através de uma prosa desafiante, que é o que acontece quando não se usa pontuação, Saramago leva-nos a um mundo afetado por uma epidemia de cegueira súbita. Não se preocupa com explicações de origem médica, apenas com as interações humanas decorrentes dessa maleita, e leva-nos a meditar acerca da condição humana. A navegação entre a realidade e a metáfora é quase indistinguível, mas real. A cegueira, além de ser uma condição física, é utilizada como uma lente através da qual são analisados os temas complexos inerentes à existência humana. É desta massa que nós somos feitos? Metade indiferença e metade ruindade. A primeira personagem a cegar é designado de primeiro cego. Não há cá tempo para pessoalidades, as pessoas valem pelo que se vê. Quem o ajuda a chegar até casa, levado pelo sentido de oportunidade, também lhe rouba o carro. Como se a perda do sentido fosse mútua. Um, a visão, e o outro, a moralidade. Ao longo do livro nós vamos apreciando esta dualidade da desintegração, a visível e a invisível, a física e a da alma. E intencionalmente proposto pelo autor, somos levados a avaliar qual delas é a mais grave. Aqueles que vão ficando cegos são levados para um manicômio abandonado e todos os dias ouvem a seguinte mensagem. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energeticamente o que considera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar, quando parece verificar-se algo de semelhante a um surto epidémico de cegueira provisoriamente designado por mal branco. E desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio, supondo que de um contágio se trata. Supondo que não estaremos apenas perante uma série de coincidências, por enquanto inexplicáveis. A decisão de reunir num mesmo local as pessoas afetadas e em local próximo, mas separado, as que com elas tiveram algum tipo de contato, não foi tomada sem séria ponderação. O governo está perfeitamente consciente das suas responsabilidades e espera que aqueles a quem esta mensagem se dirige assumam também como cumpridores cidadãos que devem de ser as responsabilidades que lhes competem, pensando que o isolamento em que agora se encontram representará, acima de quaisquer outras considerações pessoais, um ato de solidariedade para com o resto da comunidade nacional. Um ato de solidariedade para o resto da comunidade nacional, mas para aqueles que tinham sido afetados, um local sem condições, sem auxílio e sem dignidade. Mas para que tantas cerimónias? Também não é como se eles pudessem ver. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos chegou. O medo nos fará continuar cegos. O autor não deixa muita margem à nossa imaginação no que à descrição das condições humanas diz respeito. Cegos que não estavam habituados a o ser, em massa, a viver no mesmo espaço fechado, com poucas condições de higiene e escassez de alimento. Gera uma espécie de caos invisível, que só a partir do olfato é que dá para ver. No meio dos outros cegos existe uma mulher, a mulher do médico, que nunca chega a perder a visão. Pelo menos a visão física. Mas o seu sentido mais apurado nem era a visão. Era a sobrevivência, como de todos os outros cegos. Alguma semelhança com a organização e modelo de governo dentro do manicômio era uma pura ilusão. Cada um buscava os seus próprios interesses, nem que para isso usasse os outros. Mas podemos parar aqui. O que se estava a passar dentro do manicômio não é muito diferente daquilo que se estava a passar fora dele, nem é muito diferente daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Quando somos confrontados com ameaças à nossa integridade pessoal, também atiramos a moralidade pela janela da vista e agimos. A diferença
é que as ações dos cegos do livro são diferentes, estranhas, ainda não estavam normalizadas. Quantas afrontas à moralidade cometemos e suportamos hoje e nem reparamos? O governo estava disposto a matar qualquer cego que passasse a cerca. E para nós, qual é o limite de quem se pode aproximar de nós? Provavelmente só no mundo cegos as coisas serão o que verdadeiramente são, disse o médico. E as pessoas? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. As pessoas também. Ninguém lá estará para vê-las. A cegueira não é apenas um obstáculo físico, é uma revelação brutal da natureza humana. As escolhas feitas pelos personagens exploram os limites da moralidade e ética em situações extremas. A nossa essência é aquilo que não muda, independentemente das circunstâncias. A mulher do médico, que é usada como uma espécie de bússola moral no livro, acaba por matar um homem, num ato que os outros descrevem como heroico. O médico trai a mulher, como se por um momento ele se tivesse esquecido que ela ainda via. Um outro grupo de cegos com uma arma de fogo apoderou-se de toda a comida e fez com que os outros pagassem muito, por muito pouco. Todas elas ações condenáveis. Mas por quem, se ninguém estava lá para ver quem era? Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. A grande pergunta é: quem é que és quando ninguém está a ver? Se respondermos a isto, encontramos a nossa verdadeira natureza e descobrimos que é bem mais primitiva do que aquilo que nós orgulhosamente pavoneamos na rua. De forma geral, concordamos que a pandemia de 2019 nos fez refletir e trouxe ao de cima o que verdadeiramente existia dentro de nós. Mas lá vão esses tempos e voltaste a parar para refletir. Então não há futuro, disse o velho da venda preta. Não sei se haverá futuro. Do que agora se trata é de saber como poderemos viver neste presente. Sem futuro, o presente não serve para nada. É como se não existisse. Eventualmente, toda a gente cega, exceto a mulher do médico, e percebem que podem sair do seu exílio. Deparam-se com uma realidade não muito diferente daquela que viveram dentro do manicômio. Os que cegaram na rua não conseguiriam voltar para as suas casas. Vagueavam em grupos à procura de comida. Também não lhes serviria de muito uma casa. As comodidades a que estamos habituados tinham cessado devido às circunstâncias, como por exemplo a água canalizada e a eletricidade para conservar os alimentos. A cegueira também é isto: viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Mas nós temos esperança dependendo do que vemos? Deixar de ver é perder a esperança. Qual é a diferença entre olhar e não ver e olhar e não poder ver? Nós, enquanto sociedade, normalizamos o relativismo moral, social e religioso em que vivemos. Olhamos e não vemos. Ou antes, cada um vê o que quer. E isso não é muito diferente de não ver. A esperança, para muitos, já acabou há muito tempo. E se puséssemos em perspectiva, relativa é claro, então a visão ou a falta dela, ou a vida ou a falta dela, não são realidades assim tão diferentes. Até podem não ser de todo realidades. Mas se a esperança acaba, o que é que nos resta? Na verdade, ainda está por nascer o primeiro ser humano, desprovido daquela segunda pele a que chamamos egoísmo, bem mais dura que a outra, que por qualquer coisa sangra. A esperança que nos resta somos nós próprios? Porque na verdade é a última coisa pela qual nós deixamos de lutar. Mas isso é suficiente para ti? Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti, na tua face. Estas frases são ditas por alguém sábio, que conhece bem a condição humana. Nós estamos dispostos a tudo para safarmos o nosso couro, mas nem no nosso egoísmo nós ficamos bem. Tal como Satanás afirma, quando nós somos assolados, olhamos para o Deus a quem não dávamos crédito e não o vemos. Ao invés de clamar, blasfemamos. Só Deus nos vê, disse a mulher do primeiro cego, que, apesar dos desenganos e das contrariedades, mantém firme a crença de que Deus não é cego. Quando os tais desenganos e contrariedades é que ditam a nossa crença, então a nossa realidade é relativa.
é a medida da nossa dor. Não há nada de firme nisso. Mas se Deus é cego, por que é que Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Um ser humano que não obedeceu à pele por pele, melhor ainda, ele deu a pele dele pela tua. Portanto, se tu podes olhar, vê. E se podes ver, repara. Obrigado por teres assistido até aqui. Espero que esta curta análise tenha despertado o interesse para leres ou releres o livro. Se ainda não o fizeste, aproveita para subscrever e deixar sugestões e opiniões nos comentários e voltamos a falar no próximo Dose Mensal de Cultura. Deus te abençoe.